infinita, onde a vista irradia. Em vão buscar tatear um relevo que agrade. Vago traço de união entre o erro e a verdade, entre a dor que compunge e o prazer que inebria. Eu tinha feito esse quadro para presentear o Oswald de Andrade no dia do seu aniversário. Quando voltei a ver o quadro pela manhã, me assustei. Achei uma coisa monstruosa. Era uma cabecinha pequenininha, com aqueles pés enormes, sentado numa superfície verde. Oswald também se assustou. Isso parece um antropófago, um homem da terra. Procurei antropófago num dicionário antigo da língua tupi-guarani. Para dizer homem, por exemplo, era abá. Folhei o dicionário todo e só nas últimas páginas vi a palavra puro. E quando eu li, dizia: homem que come carne humana. Então achei, vai ficar bem. Abá Puru. E ficou com esse nome. Lembrei que, quando era criança, as pretas velhas que moravam na fazenda, muitas delas contavam histórias de assombração. Aí então, descobri a chave para o Abapuru. Aquilo eram reminiscências de infância. Descendente de um dos mais antigos troncos do patriarcado rural paulista, Tarsila do Amaral nasceu a 1º de setembro de 1886, na fazenda São Bernardo, município de Capivari. Cresci numa fazenda de café como uma cabrita selvagem, saltando daqui para ali entre rochas e cactos. Adorava desenhar e viver rodeadas de galinhas, de pintos. Fazia um desenho de tudo que era animal que eu via. Minha força vem da lembrança da infância na fazenda, de correr e subir árvores e das histórias fantásticas que as empregadas negras me contavam. Na adolescência, Tarsila morou na residência de seu avô paterno em São Paulo, para estudar primeiro em um colégio no bairro de Santana e depois no Notre-Dame de Sion. Continuou os estudos no Sacré-Cœur de Jésus, em Barcelona, na Espanha. Um dia, no colégio, quis fazer um Cristo. Decalquei com um papel transparente. Levou o ano todo e no fim do ano foi exposto. Tirei o primeiro prêmio. Fiquei muito entusiasmada. De volta da Europa, Tarsila casou-se sem namoro com um primo de sua mãe, André Teixeira Pinto.
com quem teve sua única filha, Dulce. O casamento não deu certo e Tarsila voltou a morar com os pais. Além da grande diferença cultural entre os dois, ele a traiu. Tarsila não aceitou e quis se separar. Um grande choque para a família e a sociedade. Em 1913, Tarsila do Amaral viveu sozinha em São Paulo, passando um tempo indecisa sobre a que arte se dedicar. Aprendeu a modelar, estudou piano, escreveu poemas e pintou. Aos 31 anos, Tarsila iniciou seus estudos de desenho e pintura com o pintor acadêmico Pedro Alexandrino, num momento em que já despontavam os sinais de modernidade através das obras de Lazar Segal e Anita Malfatti. Ele tinha aquele método antigo de copiar a carvão para exercitar a mão. Ele era muito exigente. Me fez muito bem o seu método. São Paulo era muito provinciana. O gosto geral era pelas paisagens iguaizinhas à vida. Era o reino da natureza morta também, as fulgurações do metal copiadas na tela, tão real. Isso não foi prejudicial para mim. Foi uma fase preparatória. Em 1917, aconteceu em São Paulo a exposição da artista Anita Malfatti, que causou grande escândalo na sociedade paulistana. Pedro Alexandrino achou horríveis. Eu também não compreendi nessa ocasião. No ano seguinte, Anita frequentou as aulas de Alexandrino e Georges Fischer-Elpont, no ateliê de Tarsila. Elpont me fez um grande bem. Tornei-me mais segura da técnica das pinceladas largas, carregadas de tintas. Tarsila viajou a Paris com a filha Dulce, atendendo ao apelo de um amigo, o pianista Souza Lima. A conselho de Pedro Alexandrino foi complementar sua formação artística na Academia Julian. Anita, muito querida, estou morando bem no centro de Paris. O Louvre, a 2 passos. Estou te escrevendo aqui da Academia Julian. Venho todas as manhãs. Isso me ajuda muito porque eu ainda não tinha trabalhado com modelos vivos. Já estive no Grand Palais, no Salão do
verdade é que por essa ocasião recebi uma carta de Anita Malfatti comunicando-me o ocorrido, quando eu trabalhava candidamente no ateliê de Émile Renard. Depois de uma permanência de 2 anos na Europa, de lá voltei, trazendo uma caixa de pintura com muitas tintas bonitas, muitos vestidos elegantes e pouca informação artística. Foi Anita Malfatti quem me apresentou o artista numa confeitaria elegante onde tomávamos chá. Tarsila chegou de Paris muito bonita e perigosamente feminina. Logo que a viu, Oswald de Andrade ficou impaciente, apaixonado. Caí em cheio num ambiente oposto ao que eu tinha vivido em Paris. Parece mentira, mas foi no Brasil que tomei contato com a arte moderna. Formamos o grupo dos 5. O Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Anita Malfatti e eu. Parecíamos uns doidos, disparada por toda a parte no Cadillac verde de Oswald, numa alegria delirante, a conquista do mundo para renová-lo. Era Pauliceia desvairada em ação. Depois de 6 meses de permanência em São Paulo, voltei a Paris. O ano de 1923 foi o mais importante na minha carreira artística. Um mês depois, Oswald de Andrade partiu ao seu encontro. Durante toda a década de 1920, os dois formaram o casal mais emblemático da primeira fase do modernismo brasileiro. Tarsvaldo era como Mário de Andrade o chamava. As curiosidades e os bastidores de grandes filmes em Melhores Diretores de Hollywood. We're already I did this. It was very. It's better to look forward than to look ahead. Melhores Diretores de Hollywood. Quinta, 9h30 da noite. Vamos lá. Pode ir? Beleza, Paulina? Eu acho. Pode ir? É curto, né? Vamos ver o que sai. 3, 2, arte 1. Cinema, música, dança, artes visuais, teatro, design. Arte 1, o canal para quem gosta de arte. Ficou bom? Tá perfeito. Vambora, velho. A cidade vivia numa efervescência renovadora. Havia nessa época muitos artistas americanos, muitos estrangeiros, e foi difícil achar um ateliê. Consegui o meu em Montmartre, que havia sido habitado por Cézanne. Tarsila do Amaral compareceu ao jantar de 500 talheres em homenagem a Santos Dumont, vestida de um manteau rouge de Jean Patou. Sua aparição atrasada ao evento foi um acontecimento.
O autorretrato, ou manteau rouge, que celebra esse momento, foi da sua fase de estudos com André Lhote. Assim que cheguei em Paris, contaminada pelas ideias revolucionárias dos meus amigos modernistas, corri para junto de Lhote, o artista das pinturas ritmadas. Ele explicava o ritmo no desenho, pela repetição das linhas na mesma direção. Lembro-me da avidez com que escutava tudo o que dizia. Com 2 lições, ganhei mais do que em 2 anos. O mundo novo se revelava ao meu espírito angustiado ante os quadros cubistas da Rue Le Boetie, que então passei a frequentar. Albert Glaise, o pontífice do cubismo, cujos quadros, pela ausência total de assunto, poderiam ser chamados de abstracionismo, também foi meu mestre. Fiz parte do seu grupo de alunos e notei que todos os nossos estudos e esboços, por mais variados que fossem, pareciam-se entre si. O cubismo integral, hoje, não me comove mais. Em 1923, Tarsila e Oswald conheceram Blaise Cendrars, o grande poeta moderno. A Blaise Cendrars devo meu contato mais íntimo com a intelectualidade vanguardista de Paris. Cendrars me apresentou a todo o seu círculo de amigos que, por sua vez, me apresentaram a outros e estes ainda a outros. Paris tornou-se para mim um mundo de maravilhas. Que alegria sentir-me entre tanta gente de espírito. No meu estúdio, reunia-se toda a vanguarda artística de Paris. Por intermédio de Blaise Cendrars, Tarsila foi estudar com o pintor Fernand Léger. Léger, o pintor da harmonia contrastada de cores intensas. Nós todos o admirávamos. Tínhamos forçosamente que ceder à sua influência. Daquele grande grupo de trabalhadores, os verdadeiros artistas encontrariam um dia a sua personalidade. Eu faço pintura diferente dos meus mestres, conservando de cada um deles o que está de acordo com o meu temperamento. Depois dessas lições, não pretendo mais continuar com professores. Diferente dos trabalhos apresentados no período e antecipando tendências, surgiu a Negra, um marco na pintura de Tarsila e do modernismo brasileiro. A Negra de Tarsila explode com rara intensidade das profundezas da afro-brasilidade. Eu tinha reminiscências de ter conhecido uma daquelas antigas escravas, quando eu era menina de 5 ou 6 anos. Escravas que moravam lá na nossa fazenda. E ela tinha os lábios caídos e os seios enormes, porque me contaram depois, naquele tempo, as negras amarravam pedras nos seus seios para ficarem compridos e elas jogarem para trás e amamentarem a criança presa nas costas. Sinto-me cada vez mais brasileira. Quero ser a pintora da minha terra. Como agradeço
agradeço ter passado na fazenda a minha infância toda. As reminiscências desse tempo vão se tornando preciosas para mim. Quero, na arte, ser a caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas de mato, como no último quadro que eu estou pintando. Eu costumava brincar, quando eu era pequena, com um matinho que crescia perto do muro, na fazenda. Eu cortava aquilo, era muito flexível, e fazia uma boneca. Fazia os braços, depois fazia uma sainha. Lembrei-me de pôr no quadro uma folha parecida. Tarsila retornou a São Paulo em dezembro de 1923. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. Estou fazendo uns quadros bem brasileiros que têm sido muito apreciados. Agora fiz um que se intitula A Cuca. É um bicho esquisito. No mato, com um sapo, um tatu e outro bicho inventado. Em fevereiro de 1924, Blaise Cendrars chegou a São Paulo. Passou o carnaval no Rio de Janeiro com Oswald da Sila e a amiga Olívia Guedes Penteado. Foi na ocasião da visita de Blaise Cendrars à nossa terra que eu, sem premeditação, sem desejo de fazer escola, realizei a pintura a que chamaram Pau Brasil. Durante a fase Pau Brasil, Tarsila utilizava técnicas cubistas da vanguarda europeia para representar a realidade brasileira. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão mediocre, nos verdes da favela, sobre o azul cabaralino, são fatos estéticos. A pintura de Tarsila ligou-se ao manifesto e à poesia Pau Brasil de Oswald de Andrade. A influência de um na produção do outro transformou-se numa troca de grande potencial criativo. Seu autorretrato do mesmo período se distanciava esteticamente dessa fase e chamou a atenção da crítica. O autorretrato de 1924, efígie enigmática da artista, silente e misteriosa, um retrato síntese da sintonia com que havia de mais avançado em matéria de identidade feminina. Nesta semana, no Arte na Fotografia. Eu já tinha entrado num lugar daqui, mas não com esse olhar de fotografia. São cliques que demoram mais para ser concebidos, por conta de você ter que construir a cena e tal, a ideia. Eu entrava num carro ali pra fazer uma foto e tava um poço imenso assim de xixi. Arte na Fotografia. Sexta, 20h30 da noite.
Arte 1, esse é o canal mesmo. É aqui que é garantido, se você liga a qualquer hora do dia, da noite, é garantido de ver alguma coisa muito bacana. O Arte 1 tem que ser patrimônio tombado assim, da televisão, porque é realmente um espaço, um refresco assim, para você abrir sua cabeça para outras coisas. O canal Arte 1 faz isso com a arte, carnaliza a arte, pega as coisas que não são visíveis e se tornam visíveis aqui. Ready, 1, 2, 3, action! As curiosidades e os bastidores de grandes filmes em Melhores Diretores de Hollywood. I shaped it. We're ready. Oh, this dry drop. I did this. It was very. It's better to look forward than to look ahead. Melhores Diretores de Hollywood. Quinta, 9h30 da noite. Em 1924, a artista viajou com Oswald Sendrar e Dona Olívia para as cidades históricas de Minas Gerais. Sendrar selecionou alguns desenhos produzidos durante o período, além do original da negra, para ilustrar e compor seu livro Belle de Route. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Segui o ramerrão do gosto apurado, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para minhas telas. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Tudo em gradações mais ou menos fortes, conforme a mistura de branco. Pintura limpa, sobretudo sem medo de cânones convencionais. Liberdade e sinceridade. Uma certa estilização que a datava à época moderna. Contornos nítidos. Dando a impressão perfeita da distância que separa um objeto do outro. As cores ditas caipiras, rosas e azuis, as flores de baú, a estilização geométrica das frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas, tudo isso enquadrado na solidez da construção cubista. Interessa-me o que diz respeito à religião popular, ao pitoresco. Altares empetecados de flores de papel. Procissões com uma porção de anjinhos caipiras.
com aquelas desajeitadas carregando o andor de Santo Antônio. A bandeira do Espírito Santo com a pombinha em cima e aquela porção de fitas vermelhas, azuis, amarelas, todas voando ao lado da bandeira. Tarsila do Amaral sente apaixonadamente o Brasil antigo, mas, sobretudo, ela vibra diante da cidade moderna, com os arranha-céus. O São Paulo novo, que está crescendo, a força do industrialismo triunfante, era um assunto à espera do pintor. Eu me inspirei em São Paulo mesmo, na cidade fabril. E foi uma novidade naquele tempo, no Brasil, o que eu fiz. A reação contra todas as indigestões de sabedoria, o melhor de nossa tradição lírica, o melhor de nossa demonstração moderna, apenas brasileiros de nossa época. O ano começou com uma grande excursão de Tarsila e Oswald com os filhos Monet e Dulce, mais 2 casais amigos ao Oriente Médio. Uma série de desenhos registrou em traços leves e espontâneos os lugares percorridos. Revejo a lendária Atenas com a sua Acrópole e o Partenon, onde parecem palpitar ainda os antigos dias da civilização helênica. Constantinopla e seus templos, crivado de minaretes, com a sua ocidentalização recente, ainda cheia dos antigos hábitos orientais. E me parece um sonho dizer que estive em Jerusalém, Jericó, Nazaré, Tiberíades e outras cidades da Palestina. Passei às margens do Nilo e do Jordão. Descansei à sombra das pirâmides. Andei de camelo pelo deserto. Encarei de perto o vulto formidável da esfinge, que ainda desafia a devastação dos séculos. Concentrei-me no passado de Tebas em ruína e na grandiosidade dos templos de Luxor e Assur. Já em Paris, com a ajuda e orientação de Sendrar, Tarsila expôs na Galerie Percier, centro nobre da cidade, perto do Champs-Élysées e do Faubourg Saint-Honoré. Sendrar foi também o autor do poema Prefácio do Catálogo, numa exaltação à cidade de São Paulo.
Suas obras valem pela encantadora qualidade de espírito que expressam com uma espécie de ingenuidade segura de si própria e controlada pela inteligência. De volta ao Brasil, Tarsila casou-se com Oswald de Andrade, numa cerimônia com toda a pompa e luxo na sua residência. O movimento antropofágico de 1928 teve origem nessa minha tela, que se chamou Abapuru, antropófago. Abapuru impressionou profundamente. Fundaram a revista de antropofagia. No primeiro número saiu o manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, tão comentado, tão discutido. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. To be or not to be, that's the question. Nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval. Mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti. Antropofagia, absorção do inimigo sacro, para transformá-lo em totem. De 1928 a 1930, meus quadros se chamaram antropofágicos, baseados na agressividade da linha pesada. Figuras de pés enormes, plantas gordas e inchadas, bichos estranhos que os naturalistas jamais poderiam classificar. Pintava meus próprios sonhos. Acordava e já pegava os pincéis, as tintas. As reminiscências da infância saltavam como um pesadelo. O quadro onírico, a antropofagia. Se me perguntassem qual o filão original com que o Brasil contribuiu para este novo renascimento que indica a renovação da própria vida, eu apontaria a arte de Tarsila. Ela criou a pintura pau-brasil. Foi ela quem deu as primeiras medidas de nosso sonho bárbaro na antropofagia de suas telas. O nosso verde é bárbaro. O brasileiro bem brasileiro gosta de cores contrastantes. Declaro, como boa caipira, que acho lindas certas combinações que aprendi a considerar de mau gosto. Hoje, me orgulho em expandir nos meus quadros as minhas cores preferidas, azul e cor-de-rosa. As telas da fase antropofágica foram expostas em Paris, novamente na Galeria Percier. As críticas foram favoráveis, com exceção do Journal du Peuple, que se considerou insultado diante do Abapuru. Chega, chega!
A cada dia troça-se um pouco mais de nós. É angustiante que galerias respeitáveis participem desse jogo. Depois do sucesso da exposição parisiense, Tarsila expôs no Brasil, primeiramente no Rio de Janeiro e em seguida em São Paulo. Foram acontecimentos marcantes, com muita crítica favorável e alguma polêmica. Alunos da Escola de Belas Artes de São Paulo ameaçaram rasgar as telas, mas acabaram desistindo diante da elegância e cordialidade da pintura. Com a queda da Bolsa de Nova York, a situação financeira dos cafeicultores entrou em colapso. A fazenda Santa Teresa do Alto de Tarsila foi hipotecada e ela procurou adaptar-se à nova situação. A seu pedido, foi nomeada diretora da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Na mesma época, Oswald teve um caso amoroso com Patrícia Galvão, a Pagu. Indignada, Tarsila rompeu com o casamento. Oswald errou, Tarsila castigou. Durante o ano de 1929, Tarsila realizou uma única pintura, composição. Tarsila atravessava uma fase de desolação e a figura solitária se cobrira de uma leve melancolia lilás no equilíbrio intelectual da sublimação. Revolução de 30, Washington Luiz, presidente da República, e Júlio Prestes, seu candidato a sucessor, amigos de Tarsila e Oswald, desapareceram do cenário político do país. Com eles, terminou também a República Velha. Sem emprego e com a fazenda hipotecada, Tarsila buscou novas alternativas para sua vida. Com a possibilidade de expor em Moscou, vendeu alguns quadros de sua valiosa coleção particular e viajou para a União Soviética com seu novo companheiro, o psiquiatra comunista Osório César. Tive muito sucesso com minha exposição. O Museu de Artes Ocidentais adquiriu O Pescador. O pagamento foi em rublos, o que quer dizer que eu não podia retirar o dinheiro do país, mas me ajudou muito. Atravessamos a União Soviética de norte a sul. De volta ao Brasil, Tarsila foi presa por um mês, considerada suspeita de subversão por sua viagem à União Soviética e por participar de reuniões políticas de esquerda. Sensibilizada com a causa operária, a artista pintou a tela Operários, um marco da pintura social no Brasil. Minha tela mais importante é Operários. Fiz tudo a partir de fotografias e de memória visual de algumas pessoas que conheci. Sabia que você pode conferir o guia de programação pelo app Minha Sky? É só abrir o app e selecionar Guia. Encontre seus programas favoritos pela busca ou deslizando pelos canais.
Para saber quais são as próximas programações do canal que está pesquisando, aperte aqui. E para ser avisado na tela do seu celular antes de sua programação começar, é muito simples. Vá em Detalhes e clique em Lembrar. Atualize ou baixe agora o app Minha Sky e curta sua programação favorita. Você também quer entrar de cabeça na programação da Sky? É só ficar ligado no canal do cliente. Tchau, tchau! Eu preparei muito, por isso eu estava na faculdade ainda e estudei muito, 4 ou 5 horas por dia. Mas não tinha expectativa, né, necessariamente ganhar ou não. Is too long. Much longer than that. Right, that's good. Yeah. But the sound has to be in control. It can't be too loud, right? If it's too loud, it doesn't work. Okay? Thank you. Work in Progress. OZESP. Quinta, 8h30 da noite. Na luta pela recuperação de sua fazenda, Tarsila do Amaral fez frequentes viagens ao Rio de Janeiro. Nessa época, conheceu o jovem escritor Luiz Martins, 20 anos mais jovem que ela, com quem viveu um longo relacionamento. Em 1936, iniciou sua colaboração no Jornal Diário de São Paulo como cronista de temas relacionados à cultura, dedicando-se mais à atividade de ilustradora. Sua produção de pintura foi escassa e alvo de crítica. Esta Sinhá Bonita foi uma das artistas mais interessantes do Brasil. Mas a pintura de Tarsila, este lindo milagre paulista, está sem rumo. Após recuperar sua fazenda, Tarsila seguiu pintando retratos sob encomenda. A década de 1940 foi considerada pela crítica como um período de indefinição de sua obra. A artista produziu, entretanto, algumas telas fortes, de estranha beleza e evocação antropofágica. O período foi marcado por duros golpes na vida da artista. Em 1949, sua única neta, Beatriz, faleceu tragicamente aos 15 anos de idade. Logo após, Luiz Martins, companheiro de Tarsila por 18 anos, se separou para casar com uma prima da artista. Admirável Tarsila, que entre seus possíveis sofrimentos e suas lutas, tem sempre a generosidade de nos dar uma pintura feliz, gostosa e boa.
50, Tarsila retornou à estética da fase pau-brasil, nunca de todo abandonada pela artista. É a fase neo-pau-brasil, de retorno às paisagens interioranas de fazenda. Os quadros, embora coloridos, são mais serenos. Surge uma Tarsila menos esquemática e mais humanizada. Em dezembro de 1950, uma grande retrospectiva foi realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A inauguração foi um dia triunfal para mim. Preciso aproximar-me de meus amigos. Tenho encontrado tanto carinho por parte deles que estou perdendo meu complexo de inferioridade, que dura mais de 10 anos. A convite da comissão do 4º centenário da cidade de São Paulo, Tarsila realizou o painel Procissão do Santíssimo para a exposição de história do Brasil no Parque do Ibirapuera. Sob a encomenda da editora Martins, fez outra grande tela em homenagem ao amigo Mário de Andrade. Na década de 60, Tarsila do Amaral vendeu sua fazenda Santa Teresa do Alto. Por um erro médico, acabou ficando paralítica. Logo em seguida, perdeu sua única filha, Dulce. Como nunca alterou sua voz, mansamente, pacientemente, sempre teve o que dizer a todos, e ninguém desconfiou da possibilidade de algo errado. Construindo uma obra com imensa convicção e um amor à arte inspirador e comovente, faz de nós todos cativos de um encantamento poucas vezes visto. Ao final da vida, Tarsila recebeu cada vez mais reconhecimento pela sua obra. Uma retrospectiva na Casa do Artista Plástico em São Paulo em 1961. Sala especial em 1963, na 32ª Bienal de Veneza, e participação especial em 64. A exposição Tarsila 50 anos de pintura, organizada por sua biógrafa Aracy Amaral, foi a que mais repercutiu em termos de público e de crítica. Foram apresentadas 600 obras, primeiro no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e depois no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Fiquei surpresa com os painéis e os quadros que nem me lembrava mais ter feito. Eles batiam palma, olhavam para mim. Eu não sabia o que dizer. O que me dá muita alegria até hoje é saber que eu soube ousar, que coloquei na minha pintura o que realmente me impressionou. Quero continuar pintando. Como eu poderia viver sem o azul e o rosa intenso das minhas telas? Adoro a vida, sou fã dela, vou com ela até os 100. Tarsila morreu em São Paulo em 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos de idade.